Bom dia, pessoal. Me chamo Arthur Goulart Tramontinho, sou estudante da UFPR, terminei 2, e esse é meu trabalho de Direito Civil sobre liberdade religiosa. Bom, o artigo que fala sobre liberdade religiosa no Brasil é o 5º da Constituição Federal, principalmente nos seus incisos 6, 7 e 8. Mas, antes de me aprofundar nessas características, é importante lembrar sobre a laicidade no Brasil. Ou seja, ele é um Estado laico, não possui religião oficial. Isso significa que ele obrigatoriamente tem que separar o Estado da religião. Assim, ele não pode obrigar e nem proibir ninguém a seguir determinada religião, ou seja, detém uma liberdade religiosa no Estado. Bom, conhecendo essa característica do Estado, podemos analisar agora precisamente os incisos. Vamos começar pelo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Traduzindo, o inciso 6 garante então que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que venha morar aqui no Brasil possa escolher livremente sua religião e professar sua fé ou crença em local público ou privado. Um importante ponto a se salientar é sobre a proteção ao local de culto, pois esta envolve um objeto material, geralmente um terreno, e isso influencia toda a sociedade. Não é apenas algo metafísico, como uma religião, por exemplo, que afeta apenas o indivíduo. Bem, esse terreno, essa propriedade, ela tem que então ter uma função social. Essa função social vai ser resguardada então pela liberdade religiosa, que vai ser cumprida nesse espaço de cunho religioso. Um ponto importante também a lembrar é que para manter essa proteção ao local de culto, existe o artigo 150 da Constituição Federal, que fala sobre a imunidade tributária a templos de cunho religioso. Ou seja, eles não pagam imposto. Esse motivo é principalmente para conseguirem manter a sua liberdade religiosa a grupos minoritários, que muitas vezes não conseguiriam arcar com esses custos e manter a sua religião caso tivessem imposto. Bom, vamos falar então agora do inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 7 garante, então, que mesmo que o indivíduo esteja num estabelecimento de internação coletiva, como, por exemplo, um presídio, quartel militar ou hospitais, mesmo assim, ele deve ter acesso à assistência religiosa, permitindo, assim, o exercício de sua religião. É interessante notar também que os líderes religiosos também podem estar nesses estabelecimentos. A principal lei que regulamenta como se deve acontecer essa assistência religiosa para instituições civis e hospitais de rede pública e privada é a 9.982/2000. Ao passo que para os institutos militares, essa lei está garantida no 6.923/1981. Outro ponto importante a sinalizar também é que as instituições não necessariamente têm que ter espaços estabelecidos para todas as religiões. Eles apenas devem garantir essa assistência religiosa, caso precise. Ou seja, é adotada, portanto, a lógica do dormientibus non succurit jus. O direito não socorre aos que dormem, pois esse direito só será garantido caso o indivíduo precise e alerte a instituição onde ele está. Bom, falarei agora sobre o inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. O inciso 8º é extremamente importante para a garantia da liberdade religiosa, pois ele traz o conceito de escusa de consciência. Bom, para entender melhor esse conceito, é importante entender que no Brasil, caso alguém deixe de cumprir uma obrigação legal, ele será sancionado com a privação de seus direitos políticos, ou seja, não poderá votar e nem ser votado. Além desse quesito, faz bastante sentido, mas e nos casos em que a pessoa deixe de cumprir a obrigação legal por causa de uma motivação religiosa, por exemplo? Bom, nesses casos, o indivíduo terá que alegar à autoridade competente a escusa de consciência, ou seja, existe obrigação legal, o indivíduo alega escusa de consciência à autoridade competente e, por isso, não será sancionado com a perda de seus direitos políticos.
Esse exemplo é bastante utilizado, por exemplo, no alistamento militar, porque todo homem acima de 18 tem que prestar serviço às Forças Armadas. Mas, em muitas religiões, as atividades militares não podem ser exercidas. Portanto, nesse caso, ele terá que prestar serviço alternativo. A lei que regulamenta esse serviço alternativo é a Lei 8.239/1991. Esse serviço alternativo, por exemplo, pode ser visto no filme Até o Último Homem, em que o personagem principal ele não podia exercer atividades militares e por isso foi servir com um serviço alternativo como médico no campo de batalha. Outro ponto muito importante a entender é que a escusa de consciência só pode ser utilizada durante os períodos de paz, ou seja, quando o Estado ele estiver em guerra, ela não poderá ser exercida. Vamos começar agora o quadro Perguntas Interessantes. Vamos lá. Mitologia grega é considerada religião? E pode sacrifício de animais? A resposta para a primeira pergunta é sim, mitologia grega é considerada religião. O indivíduo que aderir a essa religião vai ser chamado de helênico. E existe até um grupo no Brasil para isso. Ele se chama RHB, Reconstrucionismo Helênico no Brasil. Bom, e pode sacrifício de animais? Pode. O STF julgou constitucional uma lei gaúcha 12.131/2004, em que anunciava que era possível o sacrifício de animais para cunhos religiosos de matriz africana. E os maus tratos e crueldade ao animal? O STF não entendeu essa maneira, porque durante a prática do sacrifício, os praticantes alimentavam o animal. E segundo, diziam que a liberdade religiosa é um direito fundamental e por isso é maior do que a lei de proteção animal. Bom, agora chegou a parte do vídeo que todo mundo queria, que é polêmica. Exatamente. Questões polêmicas, imunidade tributária e elementos duvidosos da laicidade do Estado. Bom, você pode estar olhando para mim e se perguntando por que imunidade tributária é algo polêmico. Você mesmo falou que a imunidade tributária para cunhos religiosos, ela existia para garantir a proteção a locais dos cultos. Bom, é verdade, mas e por exemplo, nas igrejas do Reino Universal de Deus, em que tem milhões de fiéis e arrecadam outros milhões de reais por ano, e mesmo assim não pagam impostos? Só para vocês terem ideia, a revista Forbes, no ambiente brasileiro, já apresenta nomes como Edir Macedo, Valdemiro Santiago e Silas Malacaia. E adivinhem, todos são líderes de igreja aqui, rufem os tambores, não pagam imposto. Ou seja, a imunidade tributária para espaços de cunho religiosos muitas vezes acaba sendo uma questão polêmica. Outra questão polêmica se refere à laicidade do Estado. Se o Brasil é um Estado laico, o que explica, por exemplo, a menção a Deus na Constituição? E a cruz no STF? Bom, quem defende o preâmbulo é o ministro Carlos Veloso na ADI 2076. Ele fala que, pelo preâmbulo não constituir norma central, ele não tem força normativa, e por isso não há obrigatoriedade de reprodução do que está escrito no preâmbulo. Por isso, esse aspecto não interfere na laicidade do Estado, que é a separação do Estado e religião. Bom, quem defende a permanência da cruz agora é o Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Ele defende que a cultura brasileira sempre esteve ligada com os valores cristãos, desde a catequização dos índios até o período monárquico. E ainda fala que todas as constituições esteve em seu preâmbulo a menção a Deus, menos a de 1891. Ou seja, ele fala que os valores cristãos sempre estavam presentes na sociedade brasileira. E por isso, ele defende que a cruz nada mais é do que uma maneira de honrar a sociedade brasileira, explicando assim o motivo de sua permanência.